O nosso recorte hoje é analfabetismo funcional e a injustiça. Sim. Que nexo tem entre o analfabetismo funcional e a injustiça? Há um nexo muito importante, porque a injustiça é o pior que nós podemos enfrentar. E só sabem administrar a injustiça justamente os opostos ao analfabetismo funcional. Para você bem enfrentar uma situação de injustiça, você tem que ser muito inteligente, já? Nada vai te demandar mais a sua inteligência do que uma injustiça contra você, sim? Você tem que dar cabo da situação mais difícil possível. E, portanto, você vai ter que usar os recursos melhores que nós podemos ter, que é inteligência, que é critério, que é senso de proporção, que é estratégia. Ou seja, é tudo que o analfabeto funcional não tem. O analfabeto funcional, como a gente já falou, ele tem uma posição servil, ele tem uma posição sempre de dependência. Tá? Então, a ele é muito cara, mas é muito cara a estabilidade. Tem que ser estável, ele tem que ter razoável certezinha do que ele vai fazer. Se pintar uma coisa fora da projeção dele de estabilidade, ele se perde. E a injustiça, por sua vez, tende a ser crítica é divisiva. A injustiça pode até não ser, porque muitas vezes a gente é vítima de injustiça que não se percebe. Mas quando é uma injustiça muito crítica, muito pontual, é um problema para todo mundo. Mas se é um problema para todo mundo, para o analfabeto funcional esse problema é 10 vezes pior. Por quê? Porque ele não tem meios elaborativos do ser. Então, rebater injustiças demanda inteligência fina, gente, muito fina. O analfabeto funcional, ele tem uma subexistência. Ele está num patamar sem propriamente desenvolvimento humano, pelo menos pleno. Como ele não desenvolveu a inteligência, ele conta com os recursos instintivos, que vão dar lá o espaço das sensações, das simpatias, do sentimentalismo, as possibilidades dele ter culto a chefe e ficar preso nas bajulações. Por quê? A dimensão que o analfabeto funcional vive, via de regra, é do primeiro instinto animal, que é a luta e a fuga. A animal tem dimensão instintiva discutindo assim: ou estou lutando ou estou fugindo. Aconteceu então algo estranho, ele foge, desaparece, tá? Ou luta. Só que a luta na dimensão instintiva não é a boa luta que eu estou falando. Não estou falando do bom combate, que é bem ordenado, que é com estratégia, que é com meta, com domínio da situação. Tá? Essa luta no nível instintivo, muitas vezes é uma luta completamente errática. Exato. Ele vai lá e fica lutando erraticamente. Por quê? Porque de repente ele não teve a opção de fugir. Tá? Porque é uma luta também fugitiva. Essa é a vida do analfabeto funcional, gente. Ele não tem domínio da inteligência, fica nessa dimensão. Há X tempo atrás, eu fui instruído. Eu geri por muitos anos, mais de 20 anos, times gerenciais diversos. Eu fui instruído por uma técnica de você verificar a inteligência das pessoas pela capacidade de eles responderem a situações injustas. Isso para advogado é particularmente importante, tá? Eu geri escritórios de advocacia e o advogado tem que tem que ter habilidade para enfrentar a injustiça o dia inteiro. A nossa profissão de advogado é uma profissão de embate. Sempre é um atrito, tá? E nós sempre vamos estar sofrendo uma resistência, uma objeção, etc. E se não sabe mexer com injustiça ou com pressão, a advocacia não serve. Mas eu quero ir mais longe. A resistência, a pressão, a resposta à injustiça é universal, mais pontual para os advogados, mas para todo mundo. Então o teste consistia no seguinte: fazíamos provas de admissão, por exemplo, provas de admissão não capciosas, nunca fizemos prova capciosa com pegadinha, não, mas provas difíceis, de maneira que a gente sabe se a pessoa tem conhecimento razoavelmente sobre um assunto numa dimensão cognitiva. Porque vamos lembrar, analfabetismo funcional não é só dimensão cognitiva, hein? A dimensão cognitiva é existencial.
Quando o cara não conhece cognitivamente o assunto, não tem, já não interessa, seja descarado. Agora tinha caras que respondiam coisas corretas, em que você sabe que ele entende das coisas, do que estava falando ali. Esses você chama para um exame. Só que você põe o cara numa situação de muita injustiça. Deliberadamente você põe a pessoa na situação de injustiça. Então o cara respondeu lá, dá um exemplo qualquer aqui. Olha, o prazo para tal coisa é X. Aí você maltrata o cara. Faz um jogo cínico de maltratação, um teatro. Olha lá, meu, você acha que eu tenho tempo para perder com a sua entrevista? Você não viu que você responde isso aqui, mas não é isso? Diz que eu tenho tempo, cara, para perder com você. O que é isso daí? Eu desqualifico a resposta do cara, eu desqualifico o cara, e ele tá certo. Ele tá completamente certo, e ele sabe que tá certo. O tipo de prova não é que o cara acertou no chute. Ele tem conhecimento da questão. Sabe o que a maioria das pessoas faz? Pede desculpa. Ai, me desculpa, eu não vi. O cara sabe que tá certo e pede desculpa. Sim. Esse não serve para nada. Ele vai agir como analfabeto funcional no nível 2, que é o cara que vai pegar numa literalidade. Uma hora ele vai receber uma ordem que está errada. Uma hora ele vai receber uma ordem que está mal escrita. E ele vai cumprir porque está literalmente colocado. Não que ele vai ter o senso, olha, tem algum erro aqui. Você está entendendo? Esse cara é perigosíssimo. E ele vai usar todo aquele esquema que nós falamos ontem, da troca de adulações. Como não? Veja bem, e por que isso? Que você me desculpe, mas olha, mas falaram. Esse é analfabeto funcional. Ele lê razoavelmente o sentido na literalidade e adequa a interpretação de acordo com a circunstância do medo dele. Sim, ele está dando resposta a um patamar instintivo no nível puro de fuga e de função. Ele funciona, ele quer funcionar, não interessa significar, ele deturpa a significação para dizer que funcionou na conformidade. Aí você tem um universo de pessoas que pedem desculpa, dando certo. Não pede para nada essas pessoas, gente, são analfabetos funcionais. Nesse sentido amplo. Aí você tem uma pequena outra margem de pessoa que não usa o instinto no lado da fuga. Ele usa o instinto no lado da luta. Vai tomar no cu! Que é isso, meu? Isso aqui é forma de me tratar? Joga essa... O cara reagiu também. Em vez dele reagir na fuga, que podia pegar, sair correndo, ou se humilhar, que são procedimentos de fuga, o cara vai para uma agressividade. Por que você que não sabe? E por que eu sei sim? Troca xingamento, faz gesto obsceno, o que for. Analfabeto funcional. Sim, analfabeto funcional. Veio por princípio que não me interessa, que é a luta. Tá? A luta não elaborada. Aí você tem uma pequena fração de pessoas. Gente, eu não fiz esse tipo de teste com um pedreiro, com um cortador de mato, falando com um advogado, cuja profissão é a profissão de conflito. O advogado vai fazer isso. Um lado ataca ele contra-ataca, um terceiro ele tem que mediar com um terceiro, que é o juiz. Aí, mais mínimos, assim, uma pequena fração das pessoas falam, olha, não é correto a sua posição. Se aqui no seu escritório vocês abordam, pode até ser, mas enfim, eu continuo com a minha posição. E se o senhor inclusive me der argumentos que o prazo não é esse que é outro, me mande para examinar. Tá perfeito. Esse se abraça, isso não é analfabeto funcional. Ele tem uma ação ordenada, ele elaborou a situação. Se o cara for muito inteligente, ele dá risada, ele saca o jogo. Ele tem uma perspicácia que é um teatro. Você está entendendo? Isso é uma pessoa inteligente. É uma pessoa que superou o nível de analfabeto funcional. Então ele não luta, ele nem foge. Ele elabora. É óbvio que você pode elaborar, que eu tenho que fugir. Chegou um leão aqui, eu vou fugir, obviamente.
mas é uma elaboração, é uma ação, não é uma reação. Tudo no domínio do analfabeto funcional é reagir. Mandou, fez, é o homem, é o chefe, mas é porque não sei o que, porque etc. Tá? Então assim, ao passo que deixar o analfabetismo funcional é deixar essa dimensão reativa, servil da vida, para uma dimensão absolutamente elaborativa. Você troca o princípio de paixão, de reação por ação. De repente vai ter que fazer alguma coisa. Não, mas a política da empresa é fazer isso. Ó, tudo bem, estou fazendo porque a política da empresa... Minha consciência não está envolvida nisso, não. E se envolver minha consciência, eu vou embora. Se for um problema de consciência moral. Mas então meu entendimento sobre a coisa não muda. Eu não preciso nem deturpar porque o chefe quer. E nem preciso partir para uma agressão estúpida. Não, eu vou convencer. Olha, não é correto, o argumento é esse, o fundamento é X e tal. Concentro. O analfabeto funcional, vamos lembrar, porque ele é um ser material, ele tende a reatividade ao caos e ficam esperneando, tá? Então assim, por isso a questão da injustiça. Os analfabetos funcionais diante da injustiça se entregam, eles sofrem muito mais. Exato. Vou fazer uma evocação aqui de Aristóteles. Aristóteles já diria, o homem só é adulto, maduro, parrudo, inteligente, sênior, quando ele sabe se comportar na injustiça. Quando ele sabe dar a boa resposta à injustiça que porventura ele sofre. Aí você está diante de gente grande, tá? Porque aí justamente vai ser um exame de inteligência mesmo. E é muito difícil responder à injustiça com senso de excelência, de proporção, de adequação, de interesse, de estratégia e tal. A coisa mais difícil e demanda muita inteligência é saber se portar numa situação injusta contra nós. Então, muito obrigado.